Olá pessoal, sou o professor Josivaldo, professor de matemática. Hoje nós vamos ver geometria analítica. O que vem a ser geometria analítica? Geometria analítica é totalmente diferente da geometria plana que vocês estão acostumados a ver. Por exemplo, na geometria plana tem ponto, tem reta, tem circunferência, quadrado, triângulo e assim por diante. Na geometria analítica, nós vamos ver isso aqui analiticamente, de outra maneira, totalmente diferente, que vocês venham a ver. Vou apagar isso aqui. Então, na geometria analítica, um ponto é representado de outra maneira. Vamos ver como será. Isso aqui vocês estão acostumados a ver, né? Eixo X, eixo Y. Isso aí é o plano cartesiano, né? Originado por René Descartes. Ele quem criou essa situação aí. Então, no plano cartesiano, temos dois eixos aí perpendicularmente. Eixo X e eixo Y. E no meio tem a origem do sistema cartesiano, que é representado por 0 e 0, não é isso? Então, à direita do eixo X, temos números positivos, à esquerda, negativo. O mesmo acontece com o eixo das ordenadas. Acima, positivos, abaixo, negativos. Então vamos colocar alguns números aqui para ficar melhor visível. Por exemplo, à direita, então aqui 1, 2, 3, 4 e assim por diante. À esquerda, negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso espaçadamente com a mesma escala, né? Ó. Acima são os positivos, então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Abaixo, os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, aumenta para a direita, para a esquerda, infinitamente. O que eu venho a trazer com isso aqui? No plano cartesiano, nós temos quatro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que o ponteiro do relógio anda para a direita. No plano cartesiano vai ser o contrário, vai ser sentido anti-horário. Então, aqui vai ser o primeiro quadrante. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o primeiro. Vou colocar um Q. Primeiro quadrante. Segundo quadrante será esse daqui. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Mas o que é um ponto analiticamente? Como eu falei, geometricamente é isso. E analiticamente? Analiticamente é o seguinte. Vou colocar um P aqui de ponto. E esse ponto vai ter alguns números aí. X e Y. Então, isso aqui é um ponto analiticamente. Primeiro, elemento de X. Segundo, elemento de Y. X e Y. Esse aqui é o par ordenado X e Y. Então, o ponto analiticamente é isso aqui. Mas eu falei aqui que aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, como é que eu vou colocar? Quantos pontos existem no plano cartesiano? Existem infinitos pontos. Se eu colocar um ponto aqui, digamos, 2 e 1, por exemplo. Então, quais são as coordenadas desse ponto? Vou colocar ponto A, lembrando que ponto é representado por letra maiúscula, não é isso? Então, quais são as coordenadas dele? Primeiro são os elementos de X. Então, X, 1, Y, 2. Então, esse ponto A aqui tem coordenada 1 e 2. Se eu colocar, digamos, um ponto aqui, pegar esse mesmo ponto aqui, 1, descendo até esse 2. Vou colocar, digamos, ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto? Então, X, primeiro elemento de X, então 1, e Y é menos 2. Então, esse ponto tem coordenadas 1 e menos 2. Ele pertence ao quarto quadrante.
colocar um no segundo quadrante. Colocar 2 e 2 e 2. 2 menos 2. Colocar A, B, colocar ponto C. Quais são as coordenadas desse ponto? Lembrando, primeiro x, segundo y. X menos 2, y, 2. Então, menos 2 e 2 está no segundo quadrante. Vamos colocar um no quarto quadrante agora. Digamos, coloca aqui, menos 1 e menos 3. Então, ponto D. D maiúsculo. Quais são as coordenadas desse ponto? X vale quanto? Menos 1. Y vale quanto? Menos 3. Aqui é negativo. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante representado por algum ponto. Mas existem infinitos pontos. Lembrando que, se um ponto estiver no eixo X ou Y em cima, e se o ponto estiver aqui em cima, qual é a coordenada dele? Alguém vai ser 0. Então aqui vai ser quanto? Digamos, ponto E. X é quanto aqui? 0. E o Y vai ser 4. Se o ponto estiver em cima do eixo X, digamos aqui em cima, 1, 2, 3, colocar aqui no 3. Quais são as coordenadas desse ponto? Digamos ponto F, não é isso? Vou colocar ponto F aqui. X, primeiro número, então menos 3. E o Y vai ser quanto? 0. Então, resumindo, quando o ponto estiver em cima do eixo, se estiver em cima do eixo Y, o X é 0. Se o ponto estiver em cima do eixo X, o Y é quem vai ser 0. E assim por diante. Mas tem uma maneira fácil de saber, para saber em qual ponto está, melhor, em qual quadrante está determinado ponto. Por exemplo, quando é que o ponto pertence ao primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante? Vamos ver aqui uma situação fácil. Então, para o ponto estar no primeiro quadrante, nós temos essa situação. O X tem que ser positivo e o Y tem que ser positivo, né? Todos os números que estão aqui no primeiro quadrante são todos positivos. X e o Y. Então o X tem que ser positivo, maior que 0, e o Y também tem que ser positivo, maior que 0. Se o ponto está no segundo quadrante, vai acontecer o quê? Segundo quadrante. O X, aqui, o segundo quadrante é esse. O X tem que ser o quê? Negativo e o Y positivo. Então, o X tem que ser menor do que 0 e o Y tem que ser maior do que 0 para o ponto estar no segundo quadrante. Terceiro quadrante. Então, o ponto pertence ao terceiro quadrante quando o terceiro quadrante é esse aqui, né? Negativo e negativo. Então, todos são negativos. Então, o X é menor do que 0 e o Y é menor do que 0. E, finalmente, quando é que o ponto está no quarto quadrante? Quarto quadrante. Analisando aqui, ó, X positivo e Y negativo. Então, X é maior do que 0 e o Y é negativo, menor do que 0. Então, analisando isso aqui, vocês sabem em qual quadrante um ponto vai se encontrar. Ok, pessoal? Depois eu posto outros vídeos curtos a fim de resumir, tirar dúvida de vocês. Até logo, pessoal!